Olá, eu sou o Carlos Honorato e estamos no nosso terceiro dia Gulag aqui, discutindo a economia brasileira, os impactos que a economia vai ter com a crise do coronavírus. Estou aqui ao vivo com Ana Carolina Poletti. Nós já estávamos discutindo antes de eu gravar aqui o nosso vídeo. Nós estamos exatamente no horário em que está todo mundo batendo panela, eu não sei porquê, né? Era mais ou menos 8h30. Ana Carolina, boa noite. Boa noite. Não era batendo panela. Primeiro estavam batendo palma e depois Aplaudindo. panela. Acho que a sequência que eu entendi é que o pessoal às 8h30 estava aplaudindo o pessoal da saúde, depois na sequência vem o pessoal que bate panela contra o Bolsonaro, depois vem o pessoal que bate panela a favor do Bolsonaro, e eu vi nas redes sociais que às 19h51 nós teríamos batendo panela em homenagem ao Campeonato Mundial do Palmeiras. Quer dizer, o Brasil é uma grande zona, né? Quer dizer, não que eu tenha... A gente vai comentar alguma coisa, talvez a Ana concorde com a minha opinião. Assim, o pessoal tá batendo muita palma, tá agradecendo o pessoal da saúde, só que o pessoal da saúde precisa de quê? De dinheiro, né, Ana? O que você acha? Que as condições de trabalho e remuneração. Precisa de dinheiro, precisa de grana, precisa de descanso, né? Então bater palma é bacana, é legal, mas não resolve, né? Você pega, por exemplo, a Itália, o pessoal tá cantando ópera. Eu vi que na Espanha é muito legal, o pessoal tem feito bingo, tem feito sorteio à distância. Só que você pega Itália e Espanha, estão com crescimento exponencial. Em nenhum dia como hoje morreu tanta gente na Itália, né? 670 e poucas pessoas como morreu hoje. Você pega o caso da Alemanha, que não tem ninguém cantando, tudo bem, não vamos comparar alemão com italiano, mas na Alemanha, que não tem ninguém cantando na sacada, os caras estão com 16 mil, pegando a atualização da John Hopkins Institute, que é o pessoal lá que está fazendo a contagem, mais o mapa mais central. Ao meio-dia de hoje tinha 16 mil, barulhinho aí, né? 16 mil infectados, sendo 67 mortos, enquanto na Espanha a gente tem 19 mil infectados, 3 mil a mais, só que 1.000 mortes, e a curva tanto da Espanha como da Itália estão crescendo. Então, talvez a Ana Carolina hoje optou por não assistir notícias, o que eu acho que é muito bom, porque depois, num certo momento, a gente só começa a ficar nervoso. A sensação que você tem hoje assistindo a CNN, Globo News, o pessoal, quer dizer, há uma tensão grande que não se reflete na cidade, né? Nitidamente lá a liderança desse processo dentro do governo federal está na mão do ministro da Saúde, que, ok, tem que falar, mas parece meio verborrágico demais, e as ações, quando a gente observa do ponto de vista econômico, não estão acontecendo, tanto que o Paulo Guedes não apareceu hoje, não deu nenhuma nova informação, mas o que a gente começa a captar, e entrando no campo econômico, que é onde a gente tem que discutir, é que não está chegando informação para os bancos, ou os bancos não estão numa velocidade muito rápida de garantir linha de crédito para as pessoas e para as empresas. Se você pegar todo esse pessoal que é informal, todo esse pessoal que está devendo já, todo esse pessoal que está com dificuldade financeira, os bancos estão se organizando em termos de sistema para a semana que vem disponibilizar a linha de crédito para as pessoas. E nós estamos numa situação em que você vê que quem tem um pequeno negócio, ou quem tem um médio negócio, ou quem teve que fechar essa semana aqui em São Paulo porque o governo mandou, acabou, não vai ter como pagar salário no final do mês. Né? E a velocidade das ações, não adianta fazer uma manchete, não adianta fazer um comercial de televisão, não adianta fazer só uma proposta simpática de como ajudar as pessoas, deixando de pagar imposto de uma coisa que o cara não produziu ainda. Quer dizer, você está dando uma anistia de imposto para alguma coisa que ele não gerou o tributo ainda. Você não vai resolver isso. E essa expectativa de 2 meses, de achar que em 2 meses a coisa está resolvida, provavelmente não, porque você vai ter o vírus circulando por aí, dificilmente todos os lugares vão estar no mesmo nível de reorganização econômica, vai demorar para a gente voltar para um equilíbrio pré-crise. E assim, essa projeção que o governo fez hoje, outra notícia interessante, quer dizer, a gente tinha uma projeção de 2%, 2 e poucos por cento para o final do ano de crescimento do PIB, hoje ele reduziu para 0,2, para não ficar chato, para não ficar zero. Estudos, você começa a ver alguns bancos, algumas consultorias e tal, o pessoal já está falando em -2, -1, -2, e pior cenário pode chegar a -3, -4 de decréscimo do PIB, quer dizer, mais um ano, nesses 5 anos, mais um ano de queda de PIB, de desemprego, de desarrumação da economia. E aí, por enquanto, as medidas que a gente tem são medidas que estão destinadas à população
geral que trabalhador que é carteira assinada, porque o cara que não é carteira assinada ele nem teve nada ainda de benefício. Então a população, a liberação de que as empresas podem pagar metade do salário. Só que assim, podia ter uma contrapartida aí dos políticos não terem o fundo eleitoral esse ano. O pessoal tá falando, lembra que a gente adiantou ontem de falar sobre adiar as eleições para 2022, agora os caras podiam ficar sem fundo eleitoral, você podia cortar todo esse negócio de viagem, os caras não estão fazendo home office, não tem avião voando, por que o cara vai ganhar adicional viagem? Adicional paletó não precisa, fica de pijama em casa fazendo live com os outros deputados, negociando na internet, você não precisa ganhar auxílio paletó. E não custava também pegar o salarinho do pessoal que ganha acima de 30 conto em poder judiciário, legislativo e tudo mais, e dar um desconto aí de 20%, falar, nós vamos diminuir 20% durante 6 meses, depois a gente tenta repagar para ajudar essa grana aí pro esforço de guerra que a gente tem que fazer contra o coronavírus, se é isso mesmo que a gente quer fazer. Ana? Eu acho bem legal essa questão de você falar do governo, tal, das medidas que o governo pode ter nesse momento de crise, mas o que eu estou vendo é mais os próprios comerciantes, as pessoas, quem consome os produtos, se movimentando para buscar alternativas, porque ninguém está esperando muita coisa do governo. Porque a gente sabe como o governo brasileiro funciona, como demoram as coisas, a parte burocrática. Então eu estou vendo uma grande mobilização, pelo menos nos lugares que eu frequento, os lugares que eu costumo consumir, estão tendo uma mudança e estão tentando se adaptar, que aí eu acho que é a grande vantagem do brasileiro, tentando se adaptar nesse momento de crise. Então são comerciantes se ajudando, funcionários optando por receber menos e continuar trabalhando, restaurantes oferecendo delivery com pratos diferentes, com taxas reduzidas para manter ativo o consumo. Então, eu acho que isso é a parte boa dessa crise que está acontecendo. Então, mas eu concordo com você, eu não acho que seja ruim, eu acho que é muito bom isso, ó, tá tossindo, tá bem aí, não? Tá tudo bem? Tá, então, o ponto é, quer dizer, a sociedade tem que se organizar, não tem nada errado nessa solidariedade, nessa organização. Agora, o problema é que assim, o ministro hoje disse que o sistema de saúde vai colapsar no fim de abril. Vai acabar, vai colapsar, quer dizer, ele falou com letras garrafais. Se não, você pode ter dinheiro, você pode ter plano de saúde, você pode ter o que você tiver, que não vai ter lugar para te atender. Né? Talvez o Einstein monte lá um hospital de campanha, mas eu acho difícil que o Einstein vai receber alguém do SUS, entendeu? Para ser atendido lá. Então, muito provavelmente, você vai ter um colapso mesmo. Então, você vai precisar de grana. Você não tem máscara. Mas vai ter um colapso no judiciário também, porque quem paga plano de saúde vai querer entrar na justiça, porque não vai ter. Então, mas ele disse isso hoje também. Ele falou o seguinte: olha, você pode estar com uma ação judicial, você pode estar com uma carteirada que for, porque você está no colapso. Você não tem o que atender, que é o que está acontecendo na Itália. Se você vê as imagens dos hospitais, o pessoal está tudo, o hospital está lotado, não tem máscara suficiente. Então você pega aí 3 bilhões, agora já não me lembro o fundo eleitoral, mas é 3 bilhões, alguma coisa assim, ou 1 bilhão, não me lembro. Mas você pega 1 bilhão e gasta em máscara, tenta comprar em máscara, em respirador, você cria uma outra situação, né? Quer dizer, você tem que ter um esforço de guerra e o que está chamando a atenção de todo mundo é uma ausência de coordenação. Você tem um elemento político que os governadores estão querendo se colocar muito bem, aí o Witzel não gosta do Bolsonaro, que não gosta do Dória, que não gosta do Witzel, que não gosta do outro lá de Minas e que não gosta dos outros que a gente nem ouve falar aí de outros governadores pelo Brasil. Mas o que acontece? Esses caras estão descoordenados, né? Cada um está fechando a sua fronteira, e aí o ministro também foi muito enfático em dizer: ok, você fecha a fronteira do Rio com São Paulo, o oxigênio que é produzido aqui vai levado para o Rio e vice-versa, que você precisa produzir para distribuir para os hospitais para quem está no respirador, não chega. Né? E isso é típica coisa que tem que ter uma coordenação, e quanto mais demora para você ter uma coordenação central, pior fica para que a gestão da crise aconteça. Você é uma especialista em riscos. Né? Depois que o risco pior acontece, o que você tem que fazer? Fugir? Tossir? Fugir. Exato. Então, quer dizer, a regra desiste e fala: acabou, não temos como salvar, e desistimos. Esse acho que é o grande desafio que está faltando um pouco dessa noção das pessoas, de separar o que é brincadeira, de separar o que é uma situação pontual, de separar o que é ideologia e o que é política,
para ir para uma situação de execução de verdade e atuar na reorganização do Estado brasileiro que está caótico. E dá condições para os coitados aí que estão fechando as portas hoje, não sabe se vão abrir. Tem empresa que não vai conseguir pagar salário dos caras esse mês. E você não vê nenhuma ação do governo, e tem que ser governo, ok? Você falou, a sociedade está se organizando. Não tem jeito, o momento de calamidade é governo entrando, tem que emitir dinheiro, tem que fazer linha de crédito imediata, não tem outro jeito. Mas nem numa situação normal o governo está conseguindo resolver as coisas, quanto mais num caso de calamidade. Aí não está sendo um pouco utópico do que você está falando? Então, boa pergunta. Ele não está sendo utópico, porque é o seguinte, o governo, as pessoas estão lidando, veja, a mudança de discurso, de você dizer, em alguns momentos, quer dizer, a gente sempre defendeu as reformas, quer dizer, o governo, o Estado, em condições normais, não pode gastar mais do que arrecada. Né? A partir do governo Dilma, você começou a gastar muito mais do que se arrecada, criou um problemaço para o país, né? Você criou os déficits que levou a gente para aquela crise de 2014, 15, 16, que nós estamos atolados até hoje. Então, você tem que fazer ajuste fiscal, você tem que fazer reformas, e eu sempre defendi, desde o ano passado, que assim, a gente tinha uma janela de oportunidade de fazer as reformas no ano passado. Perdemos o timing de fazer todas as reformas. Numa situação de crise, com a decretação da calamidade, o governo pode gastar o infinito. Vai gastar dinheiro, vai aumentar o endividamento público, o gasto público vai ser desorganizado, porque você não vai seguir lei de licitação, você vai comprar por emergência, você vai dar margem a alguma corrupção, mas o que precisa ser feito é injetar dinheiro na economia, porque você está numa economia que está decrescendo, oferta e demanda estão caindo, desabando. Né? E aí você tem que ter prazo, tem que ter dia, tem que ter limite para fazer esses gastos públicos. Então não significa que vai ser uma festa, uma esbórnia, mas você está num momento de crise. Você vai chegar para uma pessoa que está passando mal com essa gripe e vai dizer, espera mais um pouquinho que eu tenho que cumprir o ajuste fiscal para o ano que vem voltar. Não dá. Você vai ter que ter uma postura. Veja, faz uma alusão. Você está na sua casa, tudo bonito, simpático, de repente voa a tampa da caixa d'água do vizinho, quebra seu telhado e começa a chover dentro. Você está endividado, você não tem grana, você está sem dinheiro e aquela cachoeira na sua casa. O que você tem que fazer? Chamar alguém para consertar. Custe o que custar, se você vai negociar, se você vai ficar devendo. A situação que a gente está vivendo agora é uma situação como essa. Quer dizer, é a opção entre salvar vidas, fazer com que as pessoas sobrevivam a esse período traumático, e não é um problema brasileiro. Essa é outra vantagem. Se a gente tivesse uma pandemia, uma epidemia só no Brasil, a gente teria muitos problemas, mas isso é global. Todo mundo vai gastar muito dinheiro, você vai ter um excesso de liquidez no mundo que nenhum economista ainda, ninguém conseguiu chegar à conclusão de que impacto que vai ter esse excesso de liquidez. Mas é um momento que precisa gastar. E o gasto não é só para saúde, mas é levar as pessoas que estão produzindo ou que produziram alguma coisa a ter capacidade de se defender. O pessoal não tem capacidade de se defender e a gente tem que olhar para o médio, porque o pequeno, aquele que tem o BPC lá, que é o benefício continuado, o cara que é aposentado pelo INSS e ganha R$1.000 por mês, o cara que é aposentado por invalidez, ele tem uma remuneração. O rico, ele se protege sempre. A classe média desse pessoal, que é a classe média baixa, do cara que é um engenheiro civil, que perdeu o emprego, que foi para o Uber e que vai parar de fazer corrida no Uber e que tem que pagar a prestação do aluguel do carro que ele alugou para poder fazer Uber, mais o dinheiro que ele vai ter que levar para casa, acabou, cessou. Entendeu? A cada dia que passa, essa pessoa tem menos renda, tem menos dinheiro e você vai ter situações dramáticas que vão bater na política lá na frente. Você pode ter certeza disso, a gente já comentou isso ontem, hoje já tem comentários falando sobre a questão da Itália, de uma situação assim, os italianos, aparentemente, o governo italiano errou, o governo italiano, a Espanha, a França, aparentemente a Europa errou em dimensionar errado, né? Errou em dimensionar errado, sim, por isso que é um erro, né? A dificuldade de entender o que estava acontecendo. E a demora em tomar atitude é o que leva à gravidade da situação. Esse é o ponto. Não sei se estou exagerando. Então, mas os Estados Unidos têm uma grande vantagem desde sempre, porque os caras são o padrão monetário mundial. Então, numa situação como essa, o mundo inteiro já está alagado de dólares, eles já estão cheios de dólares, e eles emitem mais dólares. Para quem está nadando em alguns bilhões de dólares, trilhões de dólares emitidos, emitir mais 1 trilhão, mais 2 trilhões não custa, porque o mundo inteiro aceita a moeda deles como reserva de valor.
Então o dólar que ele é injetado vai para outros negócios, vai para reservas dos países. Tem algumas conversações interessantes, por exemplo, de você fazer operações de swap cambial entre países. Então o Banco Central americano empresta dólares para a gente num contrato futuro de dólares em que a gente promete pagar para eles de volta lá para frente. Isso daria, por exemplo, se o governo americano dá 30 bilhões para a gente tem 30 bilhões a mais para gastar no que precisa. São elementos interessantes que vão começar a surgir desse excesso de liquidez. Falta também uma coordenação global, né? O Trump está preocupado em se reeleger, então ele fica chamando de China Virus, né? China Kung Fu Virus. Ele fica o tempo inteiro e com maestria, porque é essa abordagem que o público dele compra. Ele diz que o vírus é chinês, e ele explica que é chinês porque nasceu na China, e fica por isso mesmo, né? Agora, o Brasil não está numa situação de se comparar aos Estados Unidos. E a gente não está numa condição, né? Os Estados Unidos também têm uma dificuldade de colchão social, eles não têm saúde pública. O cara que não tem condição de ir para um hospital privado, ele vai ter que ficar em casa lá nos Estados Unidos, ou só vai para uma emergência e sabe lá como isso vai funcionar. Agora, no Brasil, a gente falta essa coordenação e principalmente a capacidade. Não adianta o governo Bolsonaro, como fez hoje, o próprio ministro da Saúde disse: a economia tem que estar funcionando apesar da crise. E é contraditório. Como que você põe a pessoa para sair, para ir no mercado comprar alguma coisa, se ao mesmo tempo ela tem que ficar em casa presa? É uma grande contradição que a gente tem que organizar. E aí falta organização geral e falta dinheiro. Porque você tem uma camada de gente nesse meio termo que tem empregado para pagar, que tem empréstimo, que tem construção, que tem coisa para fazer, que está parando, vai parar tudo imediatamente. Né? Imediatamente esse pessoal para, sem fôlego, sem gás, sem ar. Os bancos, pelas informações que eu tenho, não estão tendo uma postura. Eles nem teriam. Talvez se eu fosse banqueiro eu não teria essa postura, porque o risco está aumentando, o risco da quebradeira é grande. Eu vou emprestar dinheiro para um monte de gente com uma taxa de juros baixa? Não. Mas então, se o governo está liberando linhas, se ele está aumentando a flexibilidade das leis aí de Basileia, que são as regras do jogo que impedem e determinam se o banco pode dever muito ou dever pouco. Se ele está facilitando isso e os bancos não emprestam, quer dizer, ele vai ter que atuar via Caixa Econômica, via Banco do Brasil, via BNDES, pega o registro do CNPJ das empresas e fala: nós vamos dar uma linha de crédito com 1%, com 6 meses de carência. Todos esses bancos tiveram um monte de lucro. Né? O presidente da Caixa Econômica Federal estava dando uma entrevista ontem dizendo que a Caixa tem liquidez para isso. Então por que não entra agora, na hora que tem que ter um papel? Né? Na hora de você dar 30 bilhões de empréstimos na época lá da Lava Jato para um monte de gente que você emprestou a taxa de juro negativa e o pessoal ficou feliz e ninguém reclamou, por que não fazer isso com as pequenas empresas no momento que a gente está lascado? Não é culpa, o governo vai pegar uma dívida, você vai emprestar, o endividamento vai sair de 80% do PIB para 100% do PIB. Sim, o telhado da casa caiu, tem que consertar. Agora resta a gente esperar os próximos. Acho que ela cansou do que a gente está falando aqui. E resta esperar, né? Veja, o ponto que eu acho que é importante, quer dizer, é talvez a gente criar um discurso insistente, né, de que assim, não dá para você deixar à deriva toda essa camada de pessoas, porque isso cria um caos social para o mal do próprio governo. Deixa esse pessoal à deriva. Né? O ministro hoje falou: a crise vai até setembro. Desculpa, 2 meses. Os caras não conseguem nem cuidar da Cracolândia, vão conseguir cuidar do jeito que agora. Então, você acha que acaba o negócio até julho, agosto? Quantas famílias têm condição de ficar 4 meses sem receber o mínimo de salário para sobreviver? Não, nem um mês. Então, o ponto é esse, quer dizer, ou você arruma isso. Veja, nós estamos numa sociedade que faz 5 anos em que as pessoas estão vivendo com uma renda baixa, que a gente teve que engolir corrupção do PT, corrupção do PSDB, corrupção do PMDB, não tem corrupção agora aparentemente, mas é a estupidez do momento que a gente está vivendo. Todo o pessoal vivendo isso. E aí, de novo, nós vamos ter que engolir o sapo de achar: ok, beleza, o governo não tem dinheiro, tá ok? Não tem dinheiro, não chega o dinheiro para mim, e eu vou aceitar isso sem renda, sem alimentação. E se tem uma das coisas que pode mudar uma sociedade, é essa situação de fome. Né? E assim, a gente tá falando assim, parece que eu estou exagerando, mas tem gente que vai passar muita necessidade.
Já foi no banheiro. Não. Acho que agora resta a gente esperar. Quem sabe os poderes se conversando, as ações podem ser mais efetivas. Eu tenho uma visão positiva diante de todo esse caos, né? Veja, esse é o diagnóstico. Quer dizer, o diagnóstico a gente tem que começar a elaborar, e estou trabalhando um pouco nisso, de tentar elaborar cenários alternativos para um pós-crise. Quer dizer, as pessoas sobreviverão. E uma frase sem vergonha que eu vi hoje em algum lugar que eu não lembro onde, diz assim: é melhor a gente ser estúpido de ter exagerado no cuidado, se achar idiota que exagerou no cuidado, do que perceber que a gente foi relapso em não ter tomado as providências na hora certa. Então, há uma emergência. Eu acho que a defesa do pequeno empresário, do informal, da pessoa que está em situação precária, informal, quer dizer, algumas lições nós vamos tirar disso aqui. Primeiro, não dá mais para deixar sistema de saúde na mão do privado e totalmente sem condições mínimas de receber uma parte da população. O governo vai ter que conseguir levar recursos para isso. E aí a gente vai ter que fazer escolha, se a gente vai ficar pagando fundo bilionário para partido ou se nós vamos colocar dinheiro na educação e na saúde. E o segundo aprendizado é que não dá mais para deixar essa população informal. Ou você formaliza esse pessoal de alguma forma, o governo hoje não tem um cadastro de quem é informal. Ou você formaliza esse pessoal, ou você vai ter problemas seríssimos de renda, de empobrecimento. E assim, o impacto de renda desta crise vai ser muito mais forte do que o impacto da crise de 2008. No Brasil não precisa nem dizer, porque a gente quase não teve impacto em 2008, mas nós vamos ter um impacto fortíssimo agora em 2020. Ok? Gente, obrigado. Daqui a pouco eu vou colocar a foto da nossa gata linda, uma homenagem. A gente tinha colocado dizendo que ia colocar. Ela que nos inspira, ela que é uma sensitiva, que está nervosa nesses últimos dias por conta da... Enfim, gato percebe essas coisas. E aí vocês vão conhecer a nossa cegueta. Ela não enxerga, mas vê tudo. Até logo.